Justamente quando você pensa que o espaço não poderia ficar mais estranho, o universo lança uma bola curva na forma de uma bolha gigante e brilhante que é perfeita demais para ser real. Os astrônomos avistaram algo estranho à deriva em nossa galáxia, e não se trata de um planeta desonesto, que é um corpo espacial do tamanho de um planeta que não orbita nenhuma estrela. Também não é uma estrela propriamente dita. Não é nem mesmo um resquício de supernova comum. É uma esfera perfeitamente redonda, e os cientistas estão perplexos. Os astrônomos estavam analisando os dados de um radiotelescópio super poderoso quando avistaram algo que parecia uma bolha perfeita e redonda. Em um primeiro momento, eles pensaram que se tratava dos restos de uma explosão de uma estrela maciça chamada supernova. Mas o mais estranho é que o objeto era perfeito demais. Normalmente, essas explosões deixam para trás nuvens bagunçadas e irregulares, e a recém-descoberta parecia que alguém a havia desenhado com um compasso. Os cientistas batizaram essa bolha espacial de teleios, que significa perfeito em grego antigo. Eles já analisaram todas as explicações possíveis, mas nenhuma delas realmente faz sentido ainda. Esse estranho corpo espacial foi descoberto graças a um telescópio na Austrália chamado ASCAP. Ele tem escaneado o céu e encontrado todos os tipos de objetos circulares estranhos. Essa pesquisa faz parte de um projeto chamado Evolutionary Map of the Universe, Mapa Evolutivo do Universo. Alguns dos círculos distantes, conhecidos como ORCs, abreviação de Odd Radial Circles, círculos de rádio estranhos, já intrigaram os cientistas. Mas esse é diferente, porque está dentro da nossa própria galáxia. Ao mesmo tempo, embora a Teleios esteja tecnicamente mais próxima de nós, os cientistas não conseguem descobrir o quão próximo ela está. E isso está tornando mais difícil entender de onde ele veio ou como se formou. Os pesquisadores examinaram ainda mais de perto essa estranha bolha espacial e descobriram algo muito estranho. Ela emite apenas um brilho muito fraco e somente em ondas de rádio, não em luz visível ou raios-x. Com base nesse brilho, eles concluíram que é mais provável que seja a casca remanescente da explosão de uma estrela maciça chamada supernova tipo Ia, um dos tipos de explosões mais brilhantes e poderosas do universo. Esse tipo de explosão acontece da seguinte forma: uma estrela morta superdensa chamada anã branca começa a roubar material de uma estrela próxima. Ela continua sugando o material até não aguentar mais o peso, e então explode em uma enorme explosão de energia. Essa parte faz sentido, mas descobrir a que distância essa coisa está? Estranhamente, não é tão fácil. Os cientistas fizeram as contas e chegaram a duas distâncias possíveis para Teleios. Ou ela está a cerca de 7.175 anos-luz de distância, ou está muito mais longe, cerca de 25.114 anos-luz. Mais ou menos. Dependendo da distância correta, o tamanho da bolha pode ser muito diferente. Se estiver mais próxima, então ela tem cerca de 46 anos-luz de largura. Isso a tornaria uma remanescente de supernova bastante jovem, talvez com menos de 1.000 anos de idade. Mas, se estiver mais distante, ela terá 157 anos-luz de diâmetro, o que pode ter mais de 10.000 anos de idade. Então, qual deles é? É aí que as coisas ficam complicadas. Os cientistas têm modelos que nos dizem como esses restos de supernovas devem se comportar. E uma das coisas mais importantes que eles esperam ver são os raios-x. Mas você deve se lembrar que a Teleios não mostra nada. Não há um único raio-x à vista. Esse é o grande mistério. Como algo que deveria estar brilhando com raios-x pode ser totalmente silencioso? Isso simplesmente não faz sentido e deixa os cientistas bastante confusos. Outra ideia que os cientistas estão considerando é que Teleios pode não ser um remanescente de supernova comum. Em vez disso, pode ser a sobra de um tipo mais raro de explosão chamado de supernova tipo IAX. E essa é muito estranha. Em uma supernova tipo Ia normal, a estrela anã branca se despedaça. Mas em uma supernova tipo IAX, ela não é totalmente destruída. Ela meio que sobrevive, transformando-se em uma estrela zumbi. Ela é danificada, mas continua existindo. Na verdade, isso explicaria muito sobre a aparência e o brilho de Teleios, mas nesse caso ele teria de estar muito mais próximo de nós, a apenas cerca de 3.262 anos-luz de distância. Isso também o tornaria muito menor, com cerca de 11 anos-luz de largura. O mais legal aqui é que há realmente uma estrela a essa distância que poderia ser a estrela zumbi que causou tudo isso. Mas, e é um grande mas, quando os cientistas usam outras maneiras para tentar medir a distância de Teleios, nenhum deles concorda que ela possa estar tão perto. Portanto, infelizmente, essa teoria esbarra em uma parede. Além disso, há outra coisa estranha, a forma esférica quase perfeita de Teleios.
Isso não é normal. Normalmente, as explosões de supernovas são meio bagunçadas e irregulares. A explosão pode empurrar nuvens de poeira ou gás espacial, ou partes da explosão podem se mover mais rápido do que outras. Eventualmente, a concha que se forma fica toda irregular ou começa a se desfazer. Mas nesse caso, o objeto é quase perfeitamente redondo, como um balão. Isso é muito raro. A única maneira de algo ficar tão limpo e redondo é se explodisse em uma parte muito vazia do espaço e se expandisse suavemente em todas as direções. Na verdade, isso não é impossível, apenas muito raro. Agora, considerando seu formato único e provavelmente não natural, será que Teleios poderia ser um objeto artificial? Poderia ser uma esfera de Dyson? Trata-se de uma mega estrutura hipotética que poderia circundar completamente uma estrela e coletar toda a sua energia. No início, essa ideia deveria explicar como poderíamos detectar vida extraterrestre inteligente ao perceber a energia que eles usam, em vez de esperar que eles nos enviem uma mensagem. Veja bem, aqui na Terra recebemos apenas uma pequena parte da energia do Sol. Enquanto isso, incríveis 386 bilhões de megawatts estão sendo disparados para o espaço em todas as direções. Para não desperdiçar uma quantidade tão grande de energia, uma civilização poderia construir uma esfera de Dyson, ou, de forma mais realista, um enxame de Dyson, vários painéis solares orbitando a estrela. Isso os ajudaria a capturar cada pedacinho dessa energia para operar seu planeta, tecnologia, sistemas de IA e talvez até mesmo viagens espaciais entre galáxias. Para entender o quão avançada uma espécie construtora de esfera de Dyson teria que ser, os cientistas usam a escala de Kardashev. Ela classifica as civilizações de acordo com a quantidade de energia que podem utilizar. O tipo 1 pode usar toda a energia disponível em seu planeta natal. Spoiler, ainda não chegamos lá. O tipo 2 pode aproveitar toda a energia de sua estrela. Esse é o nível da esfera de Dyson. O tipo 3 pode usar a energia de uma galáxia inteira. Pense em esferas de Dyson ao redor de cada estrela e até mesmo na extração de energia de buracos negros. No momento, a civilização da Terra está classificada no tipo 0,7449. Isso significa que ainda não atingimos o máximo da energia disponível na Terra, incluindo combustíveis fósseis, energias renováveis e energia nuclear. Ainda estamos dando passos de bebê nessa escala cósmica. De qualquer forma, o problema com a teoria de que nosso objeto de formato perfeito poderia ser uma esfera de Dyson é que esse exemplo de tecnologia super avançada emitiria calor. Em outras palavras, haveria radiação infravermelha térmica e o objeto seria excepcionalmente brilhante no infravermelho. Isso poderia ser um sinal de que algo artificial está absorvendo a energia de uma estrela e remitindo-a como calor. Mas os cientistas não encontraram nenhuma assinatura de calor ou algo do gênero ao observar o Teleios. Então, temos a resposta final? Ainda não. Os cientistas analisaram todas as pistas existentes. Quão brilhante é a coisa, quão grande ela parece ser e quão longe ela pode estar, e nenhuma das possibilidades é totalmente perfeita. Cada ideia tem um problema, especialmente o fato de não estarmos observando nenhum raio-x, que deveria estar lá de acordo com as regras usuais. Eles ainda acham que a ideia da supernova regular do tipo IA é a melhor aposta por enquanto, mas não tem 100% de certeza. Simplesmente não há provas suficientes para afirmar com certeza. Portanto, o mistério continua. A equipe diz que precisaremos de observações mais poderosas e detalhadas para realmente descobrir o que aconteceu aqui. Mas, de qualquer forma, se algo como Teleios pode existir, o que mais existe por aí esperando para desafiar tudo o que sabemos sobre o universo? Os astrônomos detectaram cerca de uma dúzia de explosões misteriosas no espaço, e ninguém sabe realmente o que são ou por que estão acontecendo. No momento, elas ocorrem a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. Mas e se um dia se aproximarem muito mais do nosso planeta? Tudo começou em 2018. Um dia, os telescópios viram um boom gigante muito distante no espaço. Essa explosão foi incrivelmente brilhante, cerca de 100 vezes mais do que a explosão de uma estrela normal chamada de supernova, que em geral leva semanas ou até meses para desaparecer. Mas essa passou de kabum para puff, sumiu em apenas alguns dias. Ela ficou extremamente quente e enorme, aproximadamente do tamanho de todo o nosso sistema solar, e depois desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Os cientistas ficaram muito confusos.
Eles batizaram a explosão de A Vaca, porque seu nome oficial era muito longo e nada empolgante. Desde então, os astrônomos têm procurado mais dessas explosões estranhas. E de fato encontraram mais algumas e também lhes deram nomes estranhos de animais. Foi assim que obtivemos o Koala em 2018, o Camelo em 2020, o Demônio da Tasmânia em 2022 e o Tentilhão ou o Cervo em 2023. Todos fazem parte de um estranho grupo chamado LFBOTs, que significa transientes ópticos azuis rápidos e luminosos, na tradução. Luminosos significa que são super brilhantes, rápidos porque aparecem e desaparecem muito rapidamente. A cor azul resulta de sua temperatura, são muito quentes, cerca de 40.000 graus Celsius, e transientes ópticos indica que aparecem na luz visível e não permanecem por muito tempo. Mesmo agora, os cientistas ainda estão coçando a cabeça, tentando descobrir o que está causando esses bizarros flashes espaciais. É como se o universo estivesse jogando um jogo misterioso e ninguém conhece as regras ainda. No início pensava-se que essas explosões espaciais eram supernovas fracassadas. É quando uma estrela tenta explodir, mas em vez disso entra em colapso sobre si mesma, como um balão estourando para dentro. Isso pode criar um buraco negro no meio que comerá a estrela de dentro para fora. Mas, recentemente, surgiu uma nova teoria, que é ainda mais legal e assustadora. Ela tem a ver com buracos negros, sobras super esmagadas de estrelas que explodiram. Eles são tão poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras e chegar muito perto. É por isso que são totalmente escuros e impossíveis de serem vistos diretamente. Agora, alguns especialistas espaciais acham que buracos negros desconhecidos, nem muito grandes nem muito pequenos, podem estar puxando estrelas que se aproximam demais, o que produz essas explosões. Eles são chamados de buracos negros de massa intermediária, e ninguém ainda viu um deles. São como os maiores mistérios do espaço, e nós tentaremos resolvê-los em alguns minutos. Mas antes disso, você precisa saber que um novo LFBOT apareceu no espaço. Ele foi visto por um telescópio em Liverpool e atualmente é chamado de AT 2024 WPP. Sim, os astrônomos ainda não escolheram um nome de animal, mas estão pensando talvez em Avespa. O que você acha dessa escolha? Compartilhe nos comentários. Um deles tem certeza de que este é o melhor desde a Vaca. A mais recente explosão espacial é super interessante e extremamente brilhante, como eu. Talvez a mais brilhante desde que toda essa coisa de LFBOT começou em 2018. Essa nova explosão Vespa também não se parece com uma supernova fracassada, e ainda assim os cientistas estão verificando todos os dados só para ter certeza. Agora, eles sabem que os buracos negros de tamanho médio que poderiam causar as explosões devem existir em algum lugar. É como saber que uma criatura secreta pode estar se escondendo no espaço, mas ninguém ainda tirou uma foto dela. Alguns especialistas acham que essa ideia é a mais empolgante e que ela pode até ajudar a explicar a matéria escura, um dos maiores mistérios de todo o universo. Seja qual for a verdade, uma descoberta recente pode lançar luz sobre a existência de buracos negros de tamanho médio. O fato é que, quando se trata desses monstros, o espaço tem alguns tamanhos diferentes: pequeno, super grande e algo no meio. Os pequenos são conhecidos como os de massa estelar e são cerca de 5 a 50 vezes mais pesados que o nosso Sol. Os gigantes são os supermassivos. São milhões ou até bilhões de vezes mais pesados que o Sol e geralmente ficam no meio das galáxias. E há um tipo misterioso no meio, o de massa intermediária. Esse é como o elo perdido dos buracos negros. Os cientistas têm certeza de que ele deve existir, mas não sabemos quase nada a respeito dele. Por exemplo, de onde vem, como cresce ou de que é feito. Boas notícias! Esse mistério pode finalmente estar sendo resolvido. Graças a vários novos estudos, os astrônomos agora têm algumas pistas novas e empolgantes. Pesquisadores descobriram ondas no espaço chamadas de gravitacionais que parecem vir de buracos negros que se chocam uns contra os outros. E não são de um tipo qualquer, mas aqueles que são de 100 a 300 vezes mais pesados que o Sol, o que pode significar que são os misteriosos de tamanho médio. Além disso, essas são as maiores colisões de buracos negros que já registramos na Terra. Esses carinhas são como fósseis espaciais, pistas históricas super antigas. E os recém-descobertos poderiam nos contar sobre as primeiras estrelas que iluminaram o universo. O problema está no fato de que nossas ferramentas na Terra, como o LIGO, sigla para Laser Interferometer, Gravitational Wave Observatory, captam apenas um pequeno momento deles se chocando. Literalmente apenas uma fração de segundo. Isso torna difícil descobrir de onde vêm os de tamanho médio.
Portanto, os cientistas têm um novo plano. Um laboratório científico está se preparando para uma futura missão espacial chamada LISA, abreviação de Laser Interferometer Space Antenna. Trata-se de um projeto espacial interessante da NASA e da Agência Espacial Europeia que será lançado no final da década de 2030. A LISA flutuará no espaço e será capaz de captar toda a história das colisões de buracos negros, não apenas o boom final. Ela os rastreará anos antes de se chocarem uns com os outros, e se tudo der certo, poderemos finalmente descobrir de onde vêm esses misteriosos carinhas e aprender ainda mais sobre como nosso universo começou. Você deve estar se perguntando como a LISA fará isso. Lembra que falamos sobre as ondulações que atravessam o espaço, chamadas de ondas gravitacionais? Os buracos negros que se chocam uns contra os outros podem emiti-las. Bem, a LISA está sendo construída para ouvi-las. Ela flutuará no espaço e procurará todos os tipos de abalos cósmicos, não apenas os enormes, mas também os buracos negros menores que giram em torno dos gigantes. Por que as ondas gravitacionais são importantes? Muitas coisas espaciais são escuras demais para serem vistas com telescópios comuns, pois não emitem luz alguma. Mas as ondas gravitacionais não se importam com a luz. Elas atravessam tudo, nos contando sobre os segredos escondidos nas partes escuras do universo. Ao estudá-las, os cientistas esperam aprender sobre coisas que nunca vimos antes, como buracos negros, ou o que realmente aconteceu no início do universo, e talvez até mesmo o que ainda não sabemos se existe. A LISA nos ajudará a descobrir como o universo começou, como ele está mudando e do que é feito. Voltando às colisões de buracos negros, encontrá-las não é fácil, mas os pesquisadores chegaram a uma solução inteligente. Estão usando a inteligência artificial para garantir que os sinais do espaço não sejam prejudicados por ruídos da Terra ou das próprias máquinas. Esse trabalho fez parte de um projeto voltado para a combinação de IA com ciência espacial. Os cientistas estão cada vez mais confiantes de que os buracos negros de massa intermediária, aqueles que estão entre os pequenos e os supermassivos, são reais. E que podem ser algumas das coisas mais interessantes que podemos estudar usando ondas gravitacionais, tanto da Terra quanto do espaço. O próximo grande passo? Olhar para a Lua. Futuros detectores colocados na superfície lunar poderiam ser ainda melhores na captura de certos tipos de ondas espaciais, especialmente aquelas que as máquinas baseadas na Terra poderiam não captar. Isso ajudaria os cientistas a descobrir onde esses buracos negros se encontram no espaço. Além dessa pesquisa, os astrônomos também estão planejando a exploração humana da Lua e estão ajudando a NASA a escolher os melhores locais para futuras missões, concentrando-se em grandes objetivos científicos, como física solar, clima espacial e como o universo funciona. Esse é um momento muito empolgante não apenas para estudar buracos negros, mas também para conectar a exploração espacial e a ciência. Há muito tempo, os cientistas acreditam que buracos negros realmente enormes, os chamados supermassivos, estão localizados no meio de todas as grandes galáxias. Mas, por alguma razão, por mais que tentassem, não conseguiram encontrar nenhum em uma chamada Southern Pinwheel, também conhecida como Messier 83 ou M83, que tem forma de espiral e fica a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância de nós. Mesmo assim, os pesquisadores tinham certeza de que deveria estar lá. Isso foi muito confuso. E agora, o superpoderoso telescópio espacial James Webb pode ter encontrado uma pista de que realmente existe um deles escondido no meio da M83. Os buracos negros supermassivos consomem grandes quantidades de gás e poeira, o que os faz brilhar muito. A M83 não parecia brilhar, mas será que esse brilho poderia estar apenas escondido por nuvens espessas de poeira? De fato, as incríveis câmeras do James Webb detectaram aglomerados de gás ionizado especial que aparecem quando um buraco negro está fazendo seu trabalho, devorando matéria. Então, basicamente, ele pode estar brincando de esconde-esconde conosco, e o supertelescópio pode ter nos ajudado a descobrir esse mistério de longa data. Então, o que exatamente os cientistas viram? Foi uma luz brilhante proveniente de gás neon que precisa de uma quantidade enorme de energia, muito mais do que as estrelas normais conseguem produzir. Esse brilho é um forte indício de um núcleo galáctico ativo oculto. Mesmo as poderosas explosões de estrelas, chamadas de supernovas, não liberam energia suficiente para produzir esse tipo de luz.
Portanto, um buraco negro supermassivo parece ser a razão mais provável. Por outro lado, essa não é a única razão possível. O brilho também pode vir de ondas de choque que se movem através do gás entre as estrelas, chamado de meio interestelar. Para descobrir isso, os cientistas vão dar uma olhada ainda mais de perto usando outras ferramentas espaciais poderosas, como o telescópio Hubble, o ALMA e o Very Large. Ao mesmo tempo, essa descoberta mostra como o James Webb é incrível. Aparentemente, ele pode encontrar coisas no espaço que antes estavam escondidas de nossos olhos. Outro exemplo é um buraco negro impossível que ele ajudou a detectar. Pensando bem, esse achado pode não ser tão surpreendente quanto parecia em um primeiro momento. Vamos descobrir esse mistério juntos. O fato é que os astrônomos pensaram ter encontrado um buraco negro super faminto que estava comendo coisas 40 vezes mais rápido do que deveria. E isso era algo que não fazia sentido com as leis da física existentes. Esse monstro, chamado LID 568, foi detectado com a ajuda do James Webb e era dos primórdios do universo, tendo se formado apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Assim, a princípio, parecia que o buraco negro voraz estava comendo demais e muito rápido. Isso teria feito com que ele crescesse muito, muito rapidamente, o que era surpreendente para uma época tão antiga do universo. Mas agora, depois de observar novamente com o supertelescópio, os cientistas perceberam que estavam errados durante todo esse tempo. O buraco negro não estava quebrando as regras de forma alguma. O que realmente aconteceu foi que uma poeira espessa se interpôs no caminho e fez com que parecesse que ele estava devorando mais do que realmente estava. O funcionamento normal de um buraco negro é o seguinte: quando o material cai nele, ele fica superaquecido e brilha intensamente. Existe uma regra chamada limite de Eddington, que nos diz que o máximo que um deles pode comer é baseado em seu tamanho. Se tentar engolir mais, a luz que ele emite empurra o material para longe, portanto não pode ingerir mais. Alguns buracos negros podem devorar um pouco mais do que essa regra diz. Isso é chamado de acreção super Eddington, mas não 40 vezes. E o primeiro palpite dizia que o LID 568 estava fazendo exatamente isso, quebrando esse limite em grande estilo. Mas então, o novo estudo, publicado em abril de 2025, mostrou que ele estava realmente se alimentando em um ritmo normal. O erro veio do fato de não enxergarmos claramente por causa de toda a poeira no espaço. Ela bloqueia e dispersa a luz, tornando mais difícil para vermos o buraco negro com clareza. Portanto, no final, nosso amigo não estava tão faminto e era bastante normal. Um pouco decepcionante, não é? Os cientistas dizem que, se um buraco negro estiver oculto por poeira, como o LID 568, é preciso corrigir as medições de luz dela para obter o tamanho correto dele. Se isso não for feito, pode-se obter o tamanho errado, o que também atrapalha o cálculo do limite de Eddington. Em seu estudo, a equipe mediu o tamanho do buraco negro usando luz infravermelha. Ela não é bloqueada pela poeira tanto quanto a luz normal, que é a que os cientistas normalmente utilizam. Graças a isso, descobriu-se que ele era quase 1 bilhão de vezes maior que o Sol e cerca de 40 vezes maior que a antiga estimativa. Com esse novo e maior tamanho, os pesquisadores puderam corrigir o cálculo do limite de Eddington, o que deixou claro que o monstro não era tão faminto e bizarro quanto se pensava. Portanto, seus hábitos alimentares não significam que se trata de um buraco negro gigantesco que está crescendo muito rápido. Os cientistas já sabiam que a poeira pode atrapalhar as medições dos buracos negros, mas nem sempre foram bons em corrigir isso ao estudar galáxias distantes. Dessa maneira, outros também podem ter sido medidos incorretamente e mal compreendidos. A nova forma de medição da equipe pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre esses buracos negros que estão ocultos pela poeira nas galáxias, especialmente as pequenos pontos vermelhos descobertas com o James Webb. Quando os especialistas observaram as primeiras imagens dessas partes distantes do universo, encontraram algo totalmente novo, um grupo de galáxias minúsculas e supervermelhas, por isso o nome. Há centenas delas. Esses pontos só aparecem durante um curto período da história do universo, quando ele tinha cerca de 1 bilhão de anos. E são muito confusos. Eles se parecem com duas coisas totalmente diferentes. Galáxias realmente pesadas repletas de estrelas ou de tamanho modesto com um buraco negro supermassivo no meio. Mas uma coisa é certa, a típica galáxia ponto vermelho é minúscula, apenas cerca de 2% do tamanho da nossa Via Láctea, e algumas são ainda menores. Então, o que os faz brilhar? Há duas ideias principais.
Uma afirma que cada pequeno ponto vermelho é preenchida com um número absurdo de estrelas, até 100 bilhões, que é aproximadamente o mesmo número que da Via Láctea, embora uma ponto vermelho seja muito menor. Imagine estar em uma sala enorme e silenciosa, que é como o espaço próximo ao nosso sistema solar. Agora imagine essa mesma sala completamente lotada com toda a população de um país muito grande, superlotada. É assim que pode ser o interior de um pequeno ponto vermelho, um dos lugares mais cheios do universo. Os cientistas nem mesmo têm certeza de que galáxias tão repletas possam realmente existir. Outra ideia é que essas pontos vermelhos sejam pequenas galáxias com um buraco negro gigante no centro. Os cientistas podem identificar sinais de buracos negros ao observar como o gás gira em torno deles. Eles emitem um tipo especial de luz, e em muitos pontos vermelhos os pesquisadores viram esses sinais. Agora, eis a parte estranha. Os buracos negros parecem grandes demais para galáxias tão pequenas. Normalmente, um deles é apenas uma pequena parte do peso de uma delas, cerca de 0,1%. Mas em alguns desses pontos pode ser quase tão pesado quanto a galáxia inteira. Isso é realmente incomum, por isso os cientistas chamam esses monstros de supermassivos. E há mais um mistério: os buracos negros normais emitem raios-x, e esses não. Mesmo quando os cientistas usaram telescópios especiais para procurar raios-x, não conseguiram encontrar nenhum. É como se esses estivessem brincando de esconde-esconde, e ainda não temos os meios necessários para encontrá-los. Imagine algo tão poderoso que poderia romper os átomos de seu corpo em uma fração de segundo. Esse algo está correndo silenciosamente pelo espaço. Não está extinto, não está vivo, está preso no meio. Se esse monstro aterrorizante estivesse se movendo em direção à Terra, estaríamos condenados. Então, será que é isso? Os astrônomos descobriram um objeto espacial rápido e poderoso passando pela nossa galáxia Via Láctea a mais de 177 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer foguete que já fabricamos. Esse bizarro objeto espacial recebeu o nome de Estrela Zumbi. Tudo porque ele é a parte restante de uma estrela que morreu há muito tempo, mas ainda está se movendo. Essa estrela zumbi é um tipo de objeto chamado magnetar, uma bola super pequena e super pesada do tamanho de uma cidade, mas mais pesada que o Sol. Isso a torna um dos objetos mais densos do espaço. Somente os buracos negros são mais densos. Ei, não vamos nos esquecer de mim. Os magnetares também têm um campo magnético incrivelmente forte. O do nosso zumbi é 100 trilhões de vezes mais forte do que o da Terra. Isso é tão forte que, se o magnetar chegasse perto da Terra, poderia destruir todos os cartões de crédito do planeta apenas com seu magnetismo. Apenas com seu magnetismo. E não poderíamos mais fazer compras. Além disso, se uma pessoa chegasse muito perto de um magnetar, cerca de 1000 quilômetros, ele poderia separar seus próprios átomos. E eles não poderiam mais fazer compras. Felizmente, esse magnetar está muito distante e não está se aproximando de nós. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele estava a cerca de 15 mil anos-luz de distância da Terra. Essa é uma distância enorme, portanto você ainda não precisa se preocupar com a desconexão de seus átomos. Os astrônomos avistaram o magnetar zumbi pela primeira vez em 2008, e como apenas cerca de 30 magnetares são conhecidos em nossa galáxia, essa foi uma descoberta rara e sortuda. Os cientistas usaram telescópios espaciais como o Hubble e o Gaia para observá-lo ao longo do tempo. Foi assim que descobriram que ele estava se movendo muito mais rápido do que pensavam. Agora, os astrônomos estão tentando descobrir como essa estrela zumbi recebeu um impulso tão grande. A princípio, eles pensaram que, como a maioria dos magnetares, esse nasceu quando uma estrela gigante explodiu em uma supernova, e o núcleo remanescente se tornou uma estrela de nêutron superdensa. De acordo com a teoria deles, isso poderia ter acontecido perto de algo chamado remanescente de supernova HB9. Isso faria sentido, pois a maioria dos magnetares é criada dessa forma. Porém, quando rastrearam seu movimento, descobriram que a estrela zumbi estava se movendo muito rápido e indo na direção errada para ter vindo da HB9. Eles rastrearam sua trajetória por milhares de anos no passado e ainda não conseguiram encontrar nenhuma estrela em explosão ou aglomerado de estrelas de onde ela poderia ter vindo. Isso significa que os cientistas agora têm mais um mistério em suas mãos. De onde veio essa estrela zumbi e como ela foi criada? Uma explicação é que ela veio de uma anã branca, que é o núcleo que sobra de uma estrela menor como o nosso Sol, depois que ela fica sem combustível.
Normalmente, quando as anãs brancas explodem, são completamente destruídas, mas em situações raras, em vez de explodir, uma anã branca pode entrar em colapso e se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons pode então se tornar um magnetar. Essa maneira incomum de formar um magnetar também fornece pistas sobre outro mistério, as rajadas rápidas de rádio, FRBs. São flashes muito rápidos e potentes de energia de rádio vindos do espaço profundo. Algumas FRBs vêm de galáxias tão antigas que não deveriam haver mais nenhuma estrela explodindo. Mas se os magnetares podem nascer de anãs brancas em colapso, isso pode explicar como essas FRBs ainda estão ocorrendo. De qualquer forma, saber como os magnetares se formam poderia nos ajudar a explicar muitos eventos estranhos e poderosos que vemos em todo o universo. Mas até o momento a investigação ainda está em andamento e nenhuma resposta foi encontrada. Estrelas zumbis vagando pelo universo não é o único mistério que ainda não resolvemos. Em algum momento você poderá se deparar com uma delas enquanto viaja pelo cosmos, e ela se parece com nada. A uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra, há um buraco. Um vazio que tem muito poucas galáxias. Essa é uma região aproximadamente esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia Via Láctea poderia caber ali milhares de vezes. É um misterioso grande vazio na constelação de Bootes. Faz sentido. Veja bem, as galáxias parecem uma teia gigante. A maior delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos galácticos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Esses vazios constituem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 300 milhões de anos-luz de largura. O grande vazio é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, eu não estava por perto na época, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até pensavam que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas, e sua atração gravitacional ficou mais forte. Elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas, e elas continuaram atraindo cada vez mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar mais do centro, formando galáxias. Se você visitasse um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5, esqueceria tudo sobre vazios e supervazios, e até mesmo estrelas zumbis. Em vez disso, você precisaria se concentrar em sobreviver, pois a região esconde um enxame de mais de 100 buracos negros bem no meio. E esses buracos negros não estão apenas parados lá, eles estão trabalhando, moldando e aglomerando sem parar. Palomar 5 é um grupo de estrelas localizado a cerca de 80 mil anos-luz de distância de nós. Normalmente, aglomerados como esses são densos e bem compactados, com estrelas todas agrupadas. Mas o Palomar 5 é diferente. Ele está espalhado e tem uma enorme cauda de estrelas que se estende por 30 mil anos-luz. Essa bela cauda é chamada de cauda de maré. É como se as estrelas estivessem se espalhando para fora do aglomerado, criando um longo rio de luz. Caudas de maré como essa são raras e difíceis de estudar. Aglomerados globulares como esses são muito antigos. Alguns são quase tão antigos quanto o próprio universo. Mas o Palomar 5 também se destaca porque é o único aglomerado que conhecemos que ainda tem uma cauda de maré ligada a ele. E os buracos negros dentro do aglomerado podem ser os culpados. Eles estão puxando as estrelas do aglomerado, bagunçando suas órbitas e atirando-as para fora do aglomerado. Ou seria atirar com um estilingue? Não sei. De qualquer forma, essas estrelas são o que compõe a cauda de maré. Com o tempo, mais e mais estrelas são lançadas para fora. O Palomar 5 tem muito mais buracos negros do que o esperado. Cerca de 20% da massa do aglomerado é composta de buracos negros. Mais de 100 deles, cada um com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol. É claro que o Palomar 5 não vai durar para sempre. Em cerca de 1 bilhão de anos, o aglomerado se desfará completamente. Até lá, todas as estrelas terão desaparecido, deixando para trás apenas os buracos negros. Esses buracos negros orbitarão a Via Láctea como um remanescente fantasmagórico do aglomerado que costumava estar lá. Embora esse aglomerado já seja bastante assustador, há algo ainda mais sinistro que você pode ver no espaço.
nuvens espessas de gás e poeira chamadas nebulosas. Uma das mais incomuns é provavelmente a NGC 2392, localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e se tornou popular devido à sua aparência incomum. É basicamente um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. As caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. O centro se assemelha a uma bola de barbante, mas na realidade é uma bolha de material soprada no espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Uau! Um gigante está se escondendo no céu. Kipo é a maior coisa que já encontramos no universo próximo. Há anos ela vem atrapalhando nossa compreensão do universo e acabamos de descobri-la. O Kipo é denso, poderoso e perigoso de ser ignorado. Se não entendermos estruturas como essa, talvez estejamos lendo o universo de forma completamente errada. Então, o que é exatamente? Bem, não é um objeto sólido como um planeta ou uma estrela. E não é uma coisa única, é uma superestrutura. Basicamente uma região inteira do universo. Uma bagunça emaranhada de matéria que se estende por uma enorme quantidade de espaço costurada pela gravidade. O Kipo é formado por uma enorme rede de galáxias, aglomerados de galáxias, grupos gigantes de galáxias, gás e matéria escura. É como uma superestrada, em que os aglomerados de galáxias são as cidades, os filamentos são as estradas e a matéria escura é a infraestrutura invisível que mantém tudo unido. Esse gigante se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, ainda levaria 1 bilhão e 3 milhões de anos para atravessá-lo. Kipo também tem 200 quatrilhões de massas solares, embora ocupe apenas 13% do universo observável. O nome Kipo vem do sistema Inca de cordas com nós usada para registrar coisas, chamadas quipos. Era como um sistema de escrita. Nesse sistema, cada nó, cor e torção contava uma história. Números, impostos, colheitas e assim por diante. Assim, quando os astrônomos viram essa estrutura colossal no espaço, longa, emaranhada e ramificada como cordas espaciais, deram-lhe o nome dessa linguagem de nós. Além disso, a forma do espaço lembrava aos cientistas esses fios. Há um longo filamento central e os menores se ramificam nas laterais. O que é ainda mais fascinante é que Kipo não está sozinho. Quando os cientistas mapearam essa parte do universo, eles encontraram 5 dessas estruturas enormes. Elas também não estão simplesmente paradas ali. Elas se formaram ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade, que lentamente uniu a matéria. No total, todos esses gigantes contêm quase metade de todos os aglomerados de galáxias dessa região, 30% de todas as galáxias e 1/4 de toda a matéria do universo observável. A equipe que encontrou Kipo usou um truque inteligente. Procurou por raios-x provenientes de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados não estão apenas cheios de galáxias, eles também estão cheios de gás superquente. Esse gás é tão quente que brilha na luz de raios-x que não podemos ver com nossos olhos, mas telescópios espaciais podem. Se houver muito brilho de raios-x, isso significa que há uma enorme quantidade de matéria, galáxias, gás e matéria escura, toda unida pela gravidade. É aí que se encontram as áreas mais densas e populosas do universo. Assim, seguindo o brilho dos raios-x, os cientistas puderam desenhar um mapa mostrando onde as maiores estruturas cósmicas, como Kipo, estavam escondidas. Por que tudo isso é importante? Porque essas mega-estruturas mexem com tudo. Em primeiro lugar, eles distorcem o fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga que sobrou do Big Bang. Trata-se de um brilho tênue de luz que preenche todo o universo. Depois que o Big Bang aconteceu e nosso mundo foi criado, ele emitiu sua primeira luz e sinais que ainda não se enfraqueceram completamente. A radiação remanescente ainda está chegando até nós, mesmo depois de 13,8 bilhões de anos. Ao estudar essa luz antiga, os cientistas podem aprender como era o universo primitivo. E Kipo estraga tudo para nós. Essas megaestruturas têm tanta gravidade que dobram e distorcem essa luz antiga quando ela passa por elas. Isso é chamado de efeito Sachs-Wolfe integrado. Essas deformações adicionam ruído ao sinal original, e agora é mais difícil obtermos uma compreensão adequada e mais clara de como era o universo bebê e como ele se expandiu. Elas também interferem na constante de Hubble. O universo está em constante expansão, e a constante de Hubble nos informa a velocidade com que ele está crescendo. Em outras palavras, a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras.
Mas as coisas gigantes no espaço, como o Kipo, têm tanta gravidade que puxam as galáxias próximas em sua direção, bagunçando a maneira como essas galáxias se movem. Isso torna mais difícil para os cientistas medir a verdadeira velocidade de expansão do universo. Eles não podem dizer se uma galáxia está se movendo porque o universo está crescendo ou apenas porque está sendo puxada por algo enorme nas proximidades. E por fim, há a lente gravitacional. A luz no espaço viaja constantemente, mas nem sempre segue uma linha reta. Se o espaço for distorcido, por exemplo, pela gravidade, a luz que viaja pelo espaço também será curvada e distorcida. Lente gravitacional é quando a luz de galáxias distantes é curvada porque passa por algo supermaciço, como o Kipo. Essa enorme gravidade puxa a luz da mesma forma que uma bola pesada pode dobrar um lençol. E como a luz nos fornece informações, literalmente nos faz ver a aparência das coisas, essa curvatura distorce a forma como vemos as galáxias. As imagens das galáxias acabam parecendo esticadas, mais brilhantes, ou podemos até encontrar uma galáxia inteira no lugar errado. É como olhar para o nosso universo por meio de uma lente de aumento distorcida. Se não tomarmos cuidado, podemos interpretar mal essas distorções e ter uma ideia errada de como é o nosso mundo. Felizmente, essas misteriosas superestruturas não aparecem do nada. Os astrônomos suspeitavam que algo assim deveria estar por aí. Eles só não tinham certeza. Nosso melhor modelo para o universo é chamado Lambda CDM. Ele diz que o universo começou com o Big Bang, ainda se expandindo, e é feito principalmente de coisas misteriosas, energia escura e matéria escura fria, a parte CDM. Não podemos ver ou tocar essas coisas, mas sabemos que elas existem, porque se não existissem, nosso universo literalmente se desintegraria. Esse modelo corresponde ao que de fato vemos, como a formação de galáxias, como as estrelas se movem e a forma geral do universo. Portanto, mesmo que algumas peças do quebra-cabeça por si só ainda sejam um mistério, elas correspondem à imagem real. E esse modelo de fato previu coisas como o Kipo. Quando os cientistas executaram simulações usando esse modelo, eles viram estruturas semelhantes se formando, teias cósmicas gigantes de galáxias unidas pela gravidade. O Kipo correspondeu a essas previsões na vida real. Isso também significa que o Lambda CDM está correspondendo à vida real mais uma vez, graças a Deus. Não há grandes surpresas aqui, mas agora que a encontramos de fato, ela é a maior estrutura conhecida no universo observável. Há outro gigante antes de Kipo, a Grande Muralha de Sloan. Essa foi descoberta em 2003 e acreditava-se que era uma das maiores estruturas já encontradas, e ainda é um monstro absoluto. A Grande Muralha de Sloan se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. Ela é chamada de muralha, mas não é uma muralha como as que você encontraria na Terra. É também uma vasta rede cósmica composta de milhares de galáxias e gás, conectadas pela matéria escura. O que torna Kipo e a Grande Muralha de Sloan tão surpreendentes é o fato de parecerem literalmente grandes demais para existir. De acordo com o modelo Lambda CDM, estruturas tão grandes não deveriam ser comuns, especialmente na época em que se formaram. Como esses gigantes se formaram tão rapidamente em um universo que deveria estar crescendo, se expandindo e se suavizando com o tempo? E se continuarmos a encontrar mais deles, isso seria completamente insano. Poderia significar que há algo mais profundo acontecendo na forma como nosso mundo é construído. Tudo isso faz parte de nossa louca jornada copernicana, uma longa série de descobertas em que o universo nos deixa cada vez mais humildes. Toda vez que descobrimos algo assim, percebemos ainda mais que não somos o centro de nada. Primeiro, aprendemos que a Terra não era o centro do nosso sistema solar. Depois, descobrimos que o sistema solar é apenas uma partícula em uma galáxia. Agora, até mesmo os superaglomerados de galáxias, que acreditávamos serem os maiores, estão sendo diminuídos por estruturas como o Kipo e a Grande Muralha de Sloan. Mas essas estruturas não durarão para sempre. Kipo é temporária. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade a destruirá, quebrando-a em pedaços menores. Algumas partes entrarão em colapso em aglomerados mais apertados, outras se afastarão. Atualmente, no entanto, é uma das estruturas mais importantes do universo conhecido. Ela molda a forma como as galáxias se formam. Ela dobra a luz, o que a torna muito importante para nós. Ela literalmente atrapalha nossa compreensão do cosmos. Muitos filmes de ficção científica podem fazer você acreditar que tudo o que acontece no espaço é acompanhado por algum tipo de efeito sonoro. Esse é um equívoco totalmente falso. No espaço, ninguém te ouvirá gritar. Não há ar no espaço, pois é um vácuo quase perfeito.
E as ondas sonoras não viajam através do vácuo. Elas não podem alcançar seus tímpanos e fazê-los vibrar, enviando sinais ao cérebro. Mas isso é bom, especialmente para os astronautas em caminhadas espaciais. Se não fosse pela quietude espacial, eles seriam constantemente sobrecarregados pelo ruído das tempestades solares. Enormes explosões espaciais parecem muito impressionantes. Se elas são cientificamente possíveis ou não é outra questão. As explosões em nosso planeta natal têm a aparência que têm por causa do ar e da gravidade. Veja bem, o ar funciona como um oxidante. A pressão externa faz com que tudo voe para o ar e depois caia de volta no chão. Mas esse processo é muito diferente no espaço e parece ainda mais legal. Se uma explosão ocorresse no espaço, ainda haveria algum fogo, apesar da falta de ar, porque alguns tipos de combustíveis podem agir como oxidantes. Mas não seria o fogo que você está imaginando agora. Esse fogo cósmico se pareceria com uma bola de luz em expansão. Seria um processo aparentemente interminável devido à microgravidade e à falta de resistência do ar. As naves espaciais próximas estariam em grave perigo, pois os estilhaços voariam para fora até que algo os parasse. Todos os cometas têm caudas longas e bonitas. Isso não passa de um equívoco popular. Na realidade, os cometas são corpos espaciais muito difíceis de serem vistos. Eles geralmente passam muito tempo longe das estrelas. Lá, na escuridão do espaço, eles permanecem inativos e completamente congelados. Os cometas só adquirem sua cauda quando se aproximam de uma estrela. É nesse momento que eles começam a se aquecer. Esse processo faz com que eles formem uma espécie de atmosfera turva, chamada de coma, e uma cauda característica. A cauda sempre aponta para longe da estrela que influencia o cometa. Isso acontece porque a cauda é soprada na direção oposta pela radiação solar e pelos ventos solares. É por isso que a cauda muitas vezes pode estar na frente do cometa e não atrás dele. Os planetas internos e externos do Sistema Solar são separados pelo cinturão de asteroides, um anel de asteroides e outros detritos e objetos espaciais que orbitam ao redor do Sol. Ao criar filmes sobre o espaço, os cineastas se certificam de usar essa região de alguma forma. Geralmente, eles mostram o cinturão de asteroides como um lugar extremamente lotado, com densas nuvens de enormes rochas que você precisa atravessar com habilidade para chegar ao outro lado. Na realidade, se você olhasse para fora da sua nave espacial enquanto voasse para essa região do espaço, teria a sensação de estar olhando para o céu da Terra. Tudo isso por causa das enormes distâncias no espaço. Se você decidisse atravessar o cinturão de asteroides, haveria muita pouca chance de colisão com um objeto espacial. Os asteroides lá estão realmente espaçados e muito distantes uns dos outros. Dizem que os buracos negros são aspiradores de pó cósmicos gigantes e assustadores, mas na realidade, os buracos negros são mais parecidos com armadilhas para moscas. Eles não procuram coisas para mastigar, em vez disso, ficam parados lá fora de forma bastante passiva. Somente quando uma estrela ou qualquer outro objeto se aproxima demais é que o buraco negro entra em ação. Mesmo assim, somente os corpos espaciais que cruzam uma determinada fronteira são despedaçados. De fato, os buracos negros não são diferentes de qualquer outro corpo celeste, pois sua atração é diretamente proporcional à sua massa. Eles não podem engolir nada maior do que seu tamanho permite. Mesmo que o nosso Sol fosse de alguma forma substituído por um buraco negro tão maciço quanto ele, nada mudaria para a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Gravitacionalmente falando, é claro. As batalhas espaciais nos filmes geralmente envolvem o uso de lasers. Mas se você fosse ver essa luta de perto, provavelmente ficaria desapontado. O fato é que não seria como nada nos filmes. Um feixe de laser é uma explosão concentrada de energia e pode, de fato, ser usado para muitas finalidades durante uma luta. Mas um feixe de laser na vida real seria totalmente invisível no espaço, pois não haveria nenhuma partícula por perto para dispersar a luz e tornar o feixe vermelho, verde ou de qualquer outra cor. Um ser humano seria feito em pedaços se entrasse no espaço aberto sem um traje espacial. Bem, ao contrário da crença popular, tirar um traje espacial durante uma caminhada no espaço não seria tão traumático como geralmente é retratado nos filmes. Uma pessoa simplesmente perderia a consciência devido à falta de oxigênio após 15 segundos no espaço sideral sem proteção. Mas isso se essa pessoa expirasse a maior quantidade de ar possível. Caso contrário, esse oxigênio danificaria seus pulmões por dentro, fazendo com que ela entrasse em colapso.
Depois disso, sem a proteção do traje espacial, a pressão dentro do corpo cairia. E isso causaria problemas ainda mais sérios. E embora essa pessoa definitivamente não fosse explodir, ela não gostaria de ficar do lado de fora por muito tempo. As pessoas geralmente acreditam que no espaço a gravidade é zero, daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua orbita a Terra e o Sol não flutua para longe, para fora de nossa galáxia Via Láctea. Os astronautas na EEI experimentam de fato os efeitos da gravidade, mas isso não é algo completo, é microgravidade. A gravidade na estação espacial é apenas 10% mais fraca do que a sentida na superfície da Terra. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com as pontas dos dedos. E embora a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, são coisas muito diferentes. Um ano-luz deve significar tempo, certo? Na verdade, não. Os anos-luz medem a distância. A definição da NASA de um ano-luz é a seguinte: a distância total que um feixe de luz movendo-se em linha reta percorre em um ano. E como a luz se move a uma velocidade de 300 mil km por segundo, um ano-luz equivale a 9,6 trilhões de quilômetros. Pode parecer que o Sol está sempre em chamas, pelo menos é o que parece nas fotos e nos filmes. Mas na realidade, nossa estrela é uma bola gigante de gás. As reações nucleares que ocorrem em seu núcleo o tempo todo fazem o Sol queimar. A cada segundo, centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em quase a mesma quantidade de hélio. Durante esse processo, grandes quantidades de energia são liberadas na forma de raios gama. Em seguida, esses raios se transformam em luz. Em outras palavras, o Sol emite uma luz ofuscante e um calor incrível, mas na verdade ele não está pegando fogo, pois não há oxigênio envolvido no processo. Acredita-se que a velocidade da luz seja a maior barreira para as pessoas quando se trata de viagens espaciais, e muitas vezes se pensa que ela é intransponível. Há muitas teorias sobre como seria atingir essa velocidade, mas nenhuma das equações explica como ultrapassá-la. Ainda assim, sabemos que pelo menos uma coisa no universo é mais rápida do que a velocidade da luz: a taxa de sua expansão. Sim, o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz, deixando perplexos tanto os astrônomos quanto os observadores casuais do céu. Ou pelo menos podemos dizer isso em termos da velocidade de diferentes objetos, como galáxias distantes, em relação umas às outras. No momento, isso não é algo que os cientistas entendam bem. A taxa de expansão do universo também é proporcional à distância a qual algo está. Quanto mais longe estiver de nós, mais rápido estará se afastando. Mas apesar de ainda não entendermos a mecânica disso, temos nossa prova, mesmo que teórica até o momento, de que algumas partículas podem ser capazes de viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Alguns cientistas acham que pode haver mais coisas no espaço capazes de desafiar essa barreira de velocidade. Tudo o que precisamos fazer é encontrá-las. Em abril de 2013, os astrônomos descobriram algo empolgante: um buraco negro em fuga. Essa coisa está se movendo pelo universo a uma velocidade incrível, mais de 5.630.000 km por hora. É 4,5 mil vezes mais rápido do que a velocidade do som. Eles o encontraram acidentalmente ao notar que havia uma estranha linha reta nas imagens do Hubble. Depois de investigar um pouco, perceberam que havia um buraco negro em movimento. À medida que se move, ele comprime o gás em sua superfície, literalmente criando novas estrelas ao longo de sua jornada. Portanto, está deixando um belo e longo rastro delas atrás de si. E quando digo longo, estou falando sério. Sua cauda tem 200 mil anos-luz de comprimento, o que equivale ao de 2 Via-Lácteas. Acontece que uma extremidade desse rastro se conecta a uma pequena galáxia distante. É provavelmente daí que o buraco negro veio. O mais provável é que houvesse 2 buracos negros supermassivos girando um em torno do outro, e em seguida outra galáxia apareceu com seu próprio buraco negro supermassivo e ejetou um dos originais como uma criança malvada. Por isso é chamado de fugitivo.
Pode haver um nono planeta com um nome muito original, Planeta 9, em nosso sistema solar. Se ele existir, provavelmente está em algum lugar muito além de Plutão. Os astrônomos pensam assim porque alguns objetos rochosos próximos a Netuno se movem de forma estranha, como se fossem influenciados pela gravidade de um planeta grande e invisível. O 9 pode ser um gigante gasoso ou de gelo, com 7 vezes a massa da Terra. Uma das ideias é que ele poderia ter existido em nosso sistema solar, mas depois se chocou com algo enorme e acabou ficando em uma órbita muito longa ao redor do Sol. Se realmente o descobrirmos, isso poderá mudar nossa compreensão do sistema solar. Um novo telescópio será lançado em breve, equipado com a maior câmera digital já construída, e começará a escanear o céu em 2025. Talvez ele finalmente detecte esse planeta misterioso. Outra descoberta incrível foi feita em 2013. O telescópio espacial James Webb encontrou mais de 500 objetos semelhantes a planetas na nebulosa de Órion. Alguns têm aproximadamente a massa de Júpiter, por isso são literalmente chamados de objetos binários de massa de Júpiter, ou jumbos. Eles simplesmente flutuam por aí sem estrelas, e não são realmente estrelas ou planetas. O que é ainda mais louco é que em cerca de 42 pares deles, os objetos estão orbitando um ao outro, embora os planetas não devam fazer isso. Além disso, objetos tão grandes não deveriam se formar e existir sem uma estrela. Então, agora os astrônomos estão tentando explicar o fato. Talvez os jumbos tenham se formado em locais onde havia material suficiente para grandes objetos semelhantes a planetas, mas não o suficiente para estrelas? Ou quem sabe todos tenham sido ejetados de seus sistemas estelares por algum motivo? Vai saber. Mas agora precisamos definitivamente estudá-los. O buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagitário A, costumava ser muito estranho. Felizmente não fugiu como aquele outro, mas era completamente louco no passado. Os astrônomos encontraram duas estruturas supermassivas chamadas de bolhas Fermi e bolhas Erisita. Eles abrangem cerca de metade da largura de toda a nossa galáxia e estão se elevando sobre a Via Láctea há mais de 2 milhões de anos. E os cientistas acham que foi o nosso buraco negro que as criou. Parece que, quando estava em seu pico de atividade, ele teve uma erupção energética selvagem que durou cerca de 100 mil anos. Esse evento provavelmente deixou essas bolhas. Em 2013, o telescópio espacial James Webb obteve uma imagem impressionante e super detalhada dos chamados objetos Herbig-Haro. Eles são chamados de Herbig-Haro 46/47. São basicamente estrelas jovens cercadas por belas manchas de nebulosidade. É possível vê-las sendo cercadas por um disco de material que as alimenta à medida que crescem por milhões de anos. Elas estão localizadas a cerca de 1470 anos-luz de distância, mas na verdade não são o nosso principal tópico de discussão. O que é muito mais interessante é essa coisa estranha logo abaixo delas, uma estrutura espacial que parece um ponto de interrogação. E o que é? Ninguém sabe ao certo. Ele tem uma cor vermelho-alaranjada, o que sugere que pode estar super distante da nossa galáxia, talvez até bilhões de anos-luz de distância. Algumas pessoas acreditam que esse estranho ponto de interrogação é provavelmente o resultado da fusão de duas ou mais galáxias. Uma delas era um pouco curva, portanto provavelmente é uma espiral distorcida. A curva pode ser a cauda sendo removida à medida que elas espiralam uma em direção à outra. A outra era mais redonda e menor, como uma galáxia esférica regular. Os jogos gravitacionais nunca deixam de nos surpreender. Os astrônomos começaram a procurar megaestruturas extraterrestres. Eles acreditam que, se houver outra civilização inteligente lá fora, ela poderia ter construído algo incrivelmente grande para alimentar sua tecnologia. Por exemplo, como as esferas de Dyson, estruturas hipotéticas ao redor de estrelas que usam a energia delas como combustível. Os astrônomos analisaram alguns dados históricos de telescópios que detectam sinais infravermelhos e identificaram alguns sinais estranhos que poderiam indicar a presença dessas estruturas. No total, há 7 desses candidatos no momento, todos provenientes de estrelas anãs vermelhas, que são mais vermelhas, menores e menos massivas que o Sol. Outro instituto de pesquisa encontrou 53 candidatos em potencial. Ainda não há certeza do que exatamente causa esses sinais, mas podem não ser esferas de Dyson, e sim alguns detritos enormes. Parece que há algumas estruturas misteriosas no centro da nossa galáxia. Em 2013, o telescópio espacial James Webb tirou uma foto detalhada da região de Sagitário C. Ela fica bem perto do centro da Via Láctea. Essa imagem mostrou uma área densa onde as estrelas estão se formando.
Havia muitas jovens e nuvens escuras que bloqueavam a luz de trás delas. Esse é um lugar muito cheio, com cerca de 500 mil estrelas de diferentes idades, tamanhos e cores. É um local muito caótico e extremo. Agora os cientistas o estão usando para estudar a formação delas. Mas o mais estranho é que notaram outra coisa, a grande região de hidrogênio ionizado. Ela parece ciano na imagem. Essa área tem cerca de 25 anos-luz de comprimento, circundando o lado inferior da nuvem densa. E parece que há algumas estruturas semelhantes a agulhas. Elas parecem estar localizadas aleatoriamente e os astrônomos não têm ideia do que sejam. Portanto, agora precisam estudar tudo com mais detalhes. Os astrônomos descobriram uma galáxia super rara e maciça chamada JWST 7329 e absolutamente antiga. Todo o nosso universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, mas as estrelas dela parecem ter se formado há cerca de 13 bilhões de anos, ou seja, apenas 800 milhões de anos depois do Big Bang. Além disso, essa venerável anciã tem 4 vezes mais massa em estrelas do que a nossa Via Láctea tem hoje. Essa estranha descoberta desafia o que sabemos sobre a formação de galáxias e a natureza da matéria escura. Tudo o que sabemos nos diz que elas não deveriam ter se originado tão cedo. Não deveria haver matéria escura suficiente para isso. Mas aqui estamos. Portanto, talvez nossos modelos precisem de uma revisão. Houve um evento astronômico incrível chamado AT 2021 LWX, que também é chamado de Barbie Assustadora. Foi uma explosão de energia incrivelmente brilhante que aconteceu em 13 de abril de 2021. É um dos eventos espaciais mais energéticos já observados. Não havia galáxias ou quasares por perto. Então, o que aconteceu? A princípio, os astrônomos pensaram que o evento havia sido causado por um buraco negro supermassivo que puxava uma estrela enorme. Mas, depois de alguns estudos, acreditam que provavelmente foi porque um buraco negro gigante teve um jantar maluco. Ele provavelmente comeu uma grande quantidade de gás, possivelmente uma nuvem molecular gigante. O buraco negro titânico em questão tem entre 100 milhões e 1 bilhão de vezes a massa do Sol. É um dos mais maciços e ativos conhecidos. Os astrônomos encontraram o mais antigo filamento da teia cósmica já visto. É como chamamos uma enorme estrutura do universo feita de filamentos interconectados de galáxias e matéria escura. São como uma estrutura para galáxias e outros elementos, desempenhando um papel crucial em sua formação. O filamento de que estamos falando é formado por 10 galáxias muito próximas. É inimaginavelmente enorme, estendendo-se por mais de 3 milhões de anos-luz. E parece que o recém-descoberto é muito antigo. Ocorreu apenas 830 milhões de anos após o Big Bang. Provavelmente está ancorado por um quasar luminoso. Essa descoberta nos faz questionar como exatamente as galáxias são formadas e o que exatamente aconteceu com o nosso universo após o Big Bang. Estranhas explosões de cores azuis vibrantes estão surgindo em todo o universo e deixando os astrônomos intrigados. Esse evento raro e incrivelmente poderoso tem um nome sofisticado: transiente óptico azul rápido e luminoso. O fenômeno não se comporta como qualquer outro que conhecemos, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando o mais recente aconteceu em um local em que não deveria ter acontecido. Para realmente entender o que ocorreu no ano passado, precisamos voltar um pouco no tempo. Esse tipo de explosão estranha foi detectado pela primeira vez em junho de 2018. A explosão azul aconteceu a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o apelido de A Vaca. Não, esse acontecimento não se assemelhava em nada a uma vaca, mas tinha um formato incomum. Naquela época, essa explosão foi a mais assimétrica já vista pelos astrônomos. Ela irrompeu no espaço em um formato achatado, semelhante a uma panqueca, e não em uma esfera típica como seria de se esperar. Esse fenômeno era semelhante a uma supernova, o que é o tipo mais comum de explosão cósmica que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e entra em colapso sob sua própria gravidade. Entretanto, os cientistas também notaram 3 diferenças cruciais. Número 1. Esse fenômeno é mais poderoso do que uma supernova típica. Quando isso acontece, a explosão azul emite mais energia do que uma galáxia inteira com centenas de bilhões de estrelas como o Sol. Número 2. É muito mais rápida. A explosão atinge seu brilho máximo e desaparece em questão de dias, enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para se dissipar completamente. E a última diferença: essas explosões azuis também podem ser muito mais brilhantes. Esses objetos misteriosos são considerados o fenômeno óptico mais brilhante conhecido no universo.
Mas, ao contrário de uma supernova comum, acredita-se que não haja elementos radioativos para alimentar esse brilho. Isso significa que a energia deve vir de outro lugar. Mas a pergunta é, de onde? Esse é apenas um dos mistérios que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Houve uma investigação intensa desde que o evento foi observado pela primeira vez e 15 telescópios em todo o mundo estão constantemente procurando por ele. Desde 2018, essas explosões extremas têm sido observadas cerca de uma vez por ano. Portanto, embora sejam raras, elas não são incrivelmente incomuns. Há várias explicações possíveis para a existência desses transientes ópticos rápidos. Talvez a mais aceitável seja a de que se trate de um cadáver estelar, ou seja, o que é deixado para trás quando uma estrela se despede. Portanto, estamos diante de dois suspeitos principais. Poderia ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro produzindo emissões próximas à velocidade da luz. A teoria é a seguinte: há uma estrela maciça, muito maior do que aquelas que produzem supernovas regulares. Em seguida, ela começa a entrar em colapso. Certamente seria de se esperar que esse evento deixasse um buraco negro para trás. Digamos que essa estrela maciça não esteja pronta para deixar o universo de forma silenciosa. Em vez disso, ela cria um disco giratório em torno do buraco negro composto de gás, poeira e outras matérias. Como se isso fosse importante. Esse disco, chamado de disco de acreção, pode disparar fluxos de material em velocidades incrivelmente altas, quase como poderosos jatos cósmicos. E isso pode ser exatamente o que vemos como essas explosões repentinas de luz. Novamente, é apenas uma teoria. O que exatamente desencadeia essas explosões continua sendo um mistério, e são necessárias muito mais observações e análises. Os especialistas acreditam que a explicação de tal estranheza é uma mina de ouro científica. Afinal de contas, estamos falando de um cadáver estelar que não está simplesmente parado. Ele é, na verdade, bastante ativo. Desde que esse evento foi detectado pela primeira vez, todas as ocorrências semelhantes que nossos telescópios capturaram aconteceram no mesmo lugar. Quero dizer, as explosões sempre ocorreram nos braços espirais de diferentes galáxias. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O telescópio espacial Hubble deixou os cientistas sem palavras em abril de 2023, quando suas imagens capturaram esse mesmo tipo de explosão estranha acontecendo pela primeira vez no meio do nada. Bem, ela não aconteceu dentro de uma galáxia como era de se esperar, e sim no espaço entre duas delas. Mais precisamente, a cerca de 50 mil anos-luz de uma grande galáxia espiral e a cerca de 15 mil anos-luz de uma pequena. Esse evento é conhecido hoje como Finch. Maravilha! Então, quando finalmente estávamos chegando perto de encontrar algumas respostas, a localização incomum do fenômeno Finch veio para bagunçar tudo novamente. Portanto, talvez haja outra explicação para o fato. As especulações começaram logo após a descoberta. Uma ideia é que poderia ter sido uma colisão entre duas estrelas de nêutrons viajando para longe de suas galáxias hospedeiras. Essas duas poderiam estar em espiral, uma em direção à outra, por bilhões de anos. E quando colidiram, produziram uma explosão 100 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Para que essa hipótese seja correta, uma dessas estrelas de nêutrons seria de ser altamente magnetizada, amplificando a explosão. Outra possibilidade é que a explosão tenha sido uma estrela sendo despedaçada por um buraco negro com uma massa entre 100 e 1000 vezes maior que a do Sol. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, uma coisa é certa: o Finch é um transiente óptico azul rápido e luminoso. Exceto pelo local estranho onde ocorreu, ele tem todas as outras características para ser classificado como um. É super brilhante, como eu, e super rápido, e sua origem é super difícil de explicar. Além disso, os dados do telescópio Gemini South, do Observatório de Raios-X Chandra e do radiotelescópio Very Large Array confirmaram o fato. O acréscimo dessas informações mais recentes só torna cada vez mais difícil para os pesquisadores finalmente encontrarem algum tipo de padrão em todo esse evento. O Finch não é o único evento peculiar em sua categoria. Vamos voltar ao ano anterior, 2022. Uma explosão azul foi vista em setembro e recebeu o apelido de Diabo da Tasmânia. Assim como as anteriores, essa explosão azul surgiu e desapareceu muito rapidamente. Aí, algo misterioso aconteceu. Exatamente 100 dias depois, os observadores que ainda estavam acompanhando o fenômeno receberam um presente de Natal antecipado. Eles observaram outra explosão, e ela era tão brilhante e fascinante quanto a original.
Espere! Então estamos falando de duas explosões semelhantes e estranhas que aconteceram no mesmo local em um intervalo de tempo pequeno. Foi a primeira vez que algo assim foi registrado. Rapidamente, 13 telescópios ao redor do mundo voltaram todos os olhos para o evento do Diabo da Tasmânia, incluindo um equipado com uma câmera de alta velocidade. No decorrer de 120 dias, eles conseguiram capturar outros 14 pulsos de luz irregulares. Isso foi certamente incrível, porque provou que, em vez de aparecer uma vez e desaparecer como esperado, o Diabo da Tasmânia continuou a explodir com energias semelhantes às de uma supernova novamente e novamente. Você consegue imaginar tal poder? Esse cenário ainda intriga a comunidade científica porque ultrapassa os limites da física, não apenas por causa da produção extrema de energia, mas também por causa das explosões de curta duração. A propósito, suas explosões duram de 10 minutos a cerca de 4 horas. Acredite em mim, na escala do universo, isso é considerado super rápido. Essa foi a única vez em que uma temporada prolongada desse evento foi observada. No entanto, após um pouco de reflexão, a comunidade científica dividiu suas opiniões sobre o fato. Por um lado, o Diabo da Tasmânia poderia ter sido um evento totalmente único e exclusivo. Por outro lado, talvez tenha sido apenas a primeira vez que nossos telescópios o capturaram de um ângulo mais voltado para a superfície. Para entender melhor o que está acontecendo, os cientistas ainda precisam observar amostras maiores do fenômeno. Todas as esperanças estão no futuro observatório Vera C. Rubin, que está sendo construído no Chile. Ele terá um telescópio de 8 metros de largura acoplado à maior câmera digital do mundo já fabricada para esse fim. De acordo com a NASA, essa tecnologia pode finalmente nos dar algumas respostas sobre essas explosões azuis. Podemos esperar momentos empolgantes pela frente, pois esse pode ser o início de um novo capítulo em nossa compreensão da evolução estelar. Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério.
Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se super compacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram. O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios X, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia.
As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. Só o fato de assistir a certas cenas do filme Gravidade já foi assustador. Quanto mais imaginar o que aconteceria se você realmente fosse parar no vazio frio e infinito chamado espaço sem saber se poderia voltar. Mas digamos que você esteja realmente lá em cima. Você está muito animado com sua primeira caminhada espacial. Parece arriscado, mas é algo que os astronautas da Estação Espacial Internacional, EEI, fazem com bastante frequência. É fácil entender por que os acidentes de trabalho são muito mais assustadores lá em cima do que em um emprego normal das 9 às 17 na Terra. Mas é por isso que se tem mais treinamento e equipamentos especiais para mantê-lo seguro. Primeiro, os astronautas estão sempre presos à espaçonave com amarras para que não saiam flutuando como um balão de hélio. Pode parecer que uma caminhada espacial é algo tão importante que a EEI precisa parar quando os astronautas estão lá fora fazendo suas coisas, mas não é assim. Se a EEI fosse parar, ela cairia direto em nosso planeta. Portanto, quando um astronauta está em uma órbita estável, ele permanece nessa órbita a menos que alguma nova força atue. A primeira caminhada espacial não foi tão simples quanto as realizadas posteriormente. Ela foi realizada em 1965 e durou 12 minutos. 2 homens saíram em uma missão. Um deles deveria flutuar no espaço por um tempo, tirando fotos, mas as coisas deram errado. Seu traje espacial se expandiu demais, dificultando a movimentação. Ele começou a se sentir superaquecido, então teve de liberar um pouco de oxigênio do traje, o que era muito arriscado. Ele poderia ficar sem ar ou adoecer como um mergulhador de águas profundas. Voltar para a espaçonave também foi difícil, mas de alguma forma ele conseguiu. Em seguida, surgiram mais problemas. A nave começou a girar, os níveis de oxigênio subiram perigosamente e havia o risco de explosão. Depois de muita luta, eles conseguiram voltar à Terra, mas aterrissaram em uma floresta aleatória cercada por lobos e ursos durante uma tempestade de neve. Foi necessária uma missão de resgate para encontrá-los. Não é uma história muito animadora para se ouvir enquanto se está esperando para sair no espaço, mas anime-se, as coisas melhoraram desde então. Centenas de astronautas fizeram caminhadas espaciais sem nenhum problema sério. Então, aqui está vocês, unindo junto com a gigantesca EEI. Sua primeira caminhada espacial ocorre quase sem falhas, então você pode apreciar um pouco a vista. É difícil controlar a maneira como você se move, mas as amarras ainda fazem seu trabalho, então você pode se concentrar em sua tarefa, até você perceber que elas falharam. Como elas se desamarraram? Você percebe que está flutuando em alguma direção aleatória. Não há nada em que possa se segurar. Seu corpo está sem peso e começou a girar. É muito frustrante quando não se consegue ter controle dos movimentos. Um astronauta chamado Scott Kelly descreveu essa sensação desagradável em seu livro, Endurance. Ele estava se virando de cabeça para baixo na escuridão e não conseguia ver nada além do que estava bem na frente de seu rosto. Era como um mergulhador flutuando em águas turvas, totalmente desorientado, sem ter como saber qual direção estava errada e qual poderia estar certa.
No espaço, você não pode chutar ou se debater para mudar seu curso. Pode ser divertido flutuar dentro de uma espaçonave com gravidade zero, brincando e fazendo coisas divertidas. Mas ver apenas o vazio infinito cheio de estrelas à distância e saber o que pode acontecer torna a experiência assustadora. E agora, você está se aproximando da atmosfera da Terra. Pode parecer a opção mais segura, porque faz você se sentir como se estivesse voltando para casa. Mas na realidade, é melhor esperar que você mude de direção. Se seu ângulo e velocidade estiverem errados, você poderá entrar novamente na atmosfera do planeta e se queimar. Não soa muito legal. A NASA treina astronautas para essas situações. Então você sabe qual é o seu próximo passo. Ativar um jetpack de emergência chamado Safer. Essa ferramenta foi projetada para ajudá-lo a se estabilizar e se movimentar no espaço. Você nem precisa das amarras. Pode controlar os movimentos do seu jetpack com um pequeno joystick. Finalmente, todas aquelas horas jogando videogame valerão a pena. Esses jetpacks tornaram-se uma parte inevitável do pacote de caminhada espacial há quase 30 anos, em 1994. Até o momento, nenhum astronauta precisou usar um durante uma caminhada espacial. Ufa! Você está de volta à rota e está se afastando da atmosfera da Terra. Você está se aproximando da EI, voando manualmente. Opa! Esses jetpacks têm uma grande falha. Eles têm uma quantidade limitada de combustível. E seu Safer acabou de ficar sem. Certo, respire fundo. Uma das coisas mais importantes que todo astronauta precisa aprender é estar preparado para literalmente qualquer coisa. É por isso que passam por sessões de treinamento bastante intensas, para que possam manter a calma, mesmo em situações muito estressantes. Há muito tempo, a NASA escolhia astronautas entre os pilotos de teste que passavam por um treinamento rigoroso nas selvas das Filipinas sem nenhuma ajuda, portanto, sem instruções ou suprimentos. Mais tarde, implementaram um regime de treinamento especial com exercícios ao ar livre em diferentes ambientes climáticos e até mesmo debaixo d'água para simular as condições no espaço. Hoje em dia, os astronautas são treinados para trabalhar em equipes e manter a concentração e a calma ao lidar com tarefas difíceis. Por exemplo, quando precisaram consertar o telescópio Hubble, os astronautas tiveram que trabalhar por mais de 8 horas nas condições adversas do espaço para remover uma peça quebrada. Foi uma tarefa frustrante. Além disso, as luvas que tiveram de usar tornaram as coisas mais difíceis, mas mesmo assim eles conseguiram. Eles também treinam em uma piscina de água gigante em Houston, que é uma réplica muito boa da EI. É lá que eles praticam caminhadas espaciais e tentam consertar coisas enquanto estão debaixo d'água o tempo todo. A água faz com que eles se sintam sem peso, enquanto seus trajes são pesados o suficiente para imitar os efeitos que eles poderiam experimentar durante as caminhadas espaciais. Também é necessário ter sessões com psicólogos aeroespaciais. Eles ajudam os astronautas a lidar com o estresse e a se manterem mentalmente fortes. Eles examinam os astronautas antes, durante e depois das missões, ajudando a escolher os melhores candidatos para as caminhadas espaciais. Nem todos podem passar por essas condições adversas. De 16, apenas 10 são escolhidos. Embora muitas medidas de segurança sejam tomadas, o espaço ainda é um lugar imprevisível onde não temos tanto poder quanto gostaríamos. Em 1973, durante uma caminhada espacial na Estação Espacial Skylab, 2 astronautas estavam em uma situação muito arriscada. Eles estavam no espaço, consertando coisas, mas não tinham os mesmos jetpacks práticos que os astronautas têm hoje. Eles só podiam contar com as amarras de segurança. De repente, as matrizes solares nas quais estavam trabalhando se moveram inesperadamente e os empurraram para fora de sua posição, quase os fazendo cair no espaço. Felizmente, as cordas de segurança fizeram seu trabalho. Fortes, resistentes ao calor e presas à cintura dos astronautas, essas amarras podem suportar um peso de cerca de 400 quilos. Esse acidente ocorreu antes de o Safer entrar em uso. Quando se está no espaço, muitas coisas podem dar errado e, às vezes, nem mesmo o treinamento e o equipamento dos astronautas podem ajudar a resolver o problema. É aí que o Centro de Controle da Missão na Terra entra em ação. Milhares de pessoas trabalham na Terra para dar suporte aos astronautas na EI. Mas se o sistema de comunicação não funcionar ou se ninguém estiver perto o suficiente para ajudar, é aí que a operação de resgate é interrompida. Você continuará se movendo em uma direção aleatória, esperando que as 7,5 horas de ar que você tem se esgotem. Está com fome? Infelizmente, você não pode consumir nada além da água que tem no capacete. Talvez você parasse de girar em algum momento. A vista seria fascinante. Você veria o sol nascer e se pôr cerca de 5 vezes, dependendo de onde você estivesse. E enquanto você se distanciava e a Terra se transformava em um pequeno ponto perdido entre asteroides, estrelas e detritos espaciais, uma imagem aleatória viria à sua mente.
um deslumbrante pôr do sol na praia, o som das ondas e sua pizza favorita. Agora, está tão longe que quase parece fazer parte de outra dimensão. Houston, temos boas notícias. Um grupo de humanos selecionados está sendo entrevistado para embarcar nas primeiras férias comerciais ao espaço sideral. A agência espacial mandou uma pesquisa para ser respondida. Eles querem saber o que você levaria na mala nessa aventura espacial. Dependendo das suas respostas, você pode ser um dos escolhidos. Agora, que tal darmos uma olhada nessa lista juntos? Lápis. Acho que eu nunca teria pensado nisso, mas faz sentido. Diz a lenda que os Estados Unidos gastaram milhões de dólares tentando criar uma caneta que funcionasse no espaço. Como a falta de gravidade é um fator enorme, quero dizer, inevitável, da vida no espaço sideral, as canetas não funcionam. A tinta não fluirá para baixo como acontece aqui na Terra. Acontece que os lápis são suficientes. Dessa forma, você pode jogar quebra-cabeças de palavras com os outros turistas espaciais, ou até mesmo fazer alguns desenhos de sua aventura. Você nunca se esqueceria de levar uma escova de dentes, é claro. De acordo com astronautas veteranos, as escovas de dentes são muito simples, mas sua tecnologia é suficiente para o espaço. Se você apertar uma garrafa de água dentro de uma nave espacial, as moléculas de água flutuam em pequenas bolhas. Mas se molhar a escova de dente, ela naturalmente retém a água, mantendo-a úmida para receber o creme dental. Ah, e o que dizer sobre as meias? Que bom que você perguntou. Aqui vão 2 fatos. Primeiro, não há muita caminhada no espaço. As pessoas não tendem a tocar muito o chão lá em cima. E segundo, o espaço não é o melhor lugar para mostrar seu estilo de moda. Os astronautas tendem a usar roupas especiais enquanto estão lá fora, e isso não será diferente para você, que está de férias no espaço. Portanto, as meias manterão seus pés aquecidos e confortáveis, mas também mostrarão seu interesse em moda. Talvez um dia você use uma meia com uma cara sorridente, enquanto no outro dia você escolherá uma com o tema do Grinch. É claro que as meias são muito úteis a bordo de uma aeronave, pois permitem que você deslize pelas coisas com mais facilidade. Na próxima vez que eu for à loja de conveniência, lembrarei de comprar alguns lenços umedecidos para sua viagem espacial. Os viajantes espaciais experientes os adoram, e nem foi a NASA que os inventou, não é mesmo? Como a água é proibida dentro da nave espacial, a melhor opção são os lenços umedecidos. Melhor ainda se forem perfumados. Os astronautas usam até mesmo diferentes tipos de lenços umedecidos. Eles compram os que desinfetam e os que usam em seus corpos. Apenas certifique-se de saber como diferenciá-los quando estiver lá em cima. Há um mito popular que diz que a NASA inventou o velcro. A verdade é que tendemos a pensar que tudo que é usado no espaço foi inventado pela NASA para um propósito muito inteligente e específico. Mas não foi assim. O velcro foi inventado por motivos terrenos na década de 1950 por uma empresa suíça e adotado pelos viajantes espaciais porque funciona como adereço antigravitacional. Ele não elimina a gravidade, é claro, mas você pode colar velcros nas coisas do dia a dia e depois pendurá-los no velcro preso às paredes da nave espacial. É um sistema muito inteligente, mas é melhor levar seu próprio par, certo? Se você estiver passando muito tempo no espaço sideral, fotografias de sua terra natal podem ser úteis, mas escolha bem as fotos. Como a espaçonave não é tão grande, o restante das pessoas a bordo saberá quais fotos você decidiu levar. É melhor manter aquele pôster do Harry Styles em seu quarto na Terra, ok? Leve apenas fotos reais de pessoas que você conhece e ama. Será que eu ouvi pizza? Uma grande parte das viagens e da exploração de novos lugares é poder provar diferentes sabores de comida. No espaço sideral isso é um pouco mais complicado, mas pelo menos você pode levar uma pizza. Bem, na verdade você teria que mandar entregá-la em uma nave cargueiro. Dessa forma, os ingredientes viriam frescos e prontos para comer. Não seria a primeira vez que as pessoas no espaço tentariam comer junk food da Terra. Alguns astronautas já comeram até crepes e cachorros quentes. Talvez a melhor parte dessa festa da pizza seja o fato de sua comida poder flutuar. Não é uma maneira super agradável de saborear algumas iguarias terrestres? Por mais que eu entenda seu desejo de levar um banheiro nessa viagem espacial, isso é praticamente impossível. Eu entendo, algumas pessoas são apegadas aos banheiros de suas casas, e um banheiro espacial está longe de ser a experiência ideal. Mas a NASA vem aprimorando seu sistema de banheiros, e ao longo dos anos ele é o melhor que já existiu, portanto é melhor enfrentar a realidade. Aqui está algo que eu também levaria, um laptop. Mas para que ele serviria no espaço sideral, você pode se perguntar.
Aparentemente, a internet é em toda a Estação Espacial Internacional. Portanto, mesmo que você não passe a maior parte da sua viagem ancorado, poderá assistir à Netflix nos dias que estiver lá. Pois é, a internet em toda a estação. Que loucura, não é? E por falar em lazer, adorei saber que você levaria um ioiô. Não tenho certeza de quão eficiente ele seria no espaço, já que não há gravidade para fazê-lo saltar para frente e para trás. Mas seria bom ver como o ioiô reage em um ambiente sem gravidade. Eu adoro quebra-cabeças. Com certeza isso também estaria em minha lista. Imagine tentar montar um quebra-cabeça que continua flutuando no ar. Talvez você tenha que criar um sistema para evitar que as peças separadas flutuem sem rumo pela espaçonave. Mas imagine que, quando terminar o quebra-cabeça da tartaruga, ela parecerá estar nadando ao redor da nave. Você não pode colocar uma janela na mala, mas elas são uma parte importante da vida no espaço sideral. Vamos ter em mente algumas das regras da viagem. Cada viajante terá a oportunidade de fazer uma caminhada espacial durante seu tempo no espaço. Isso já é muito. Considere-se sortudo, pois alguns astronautas de elite só conseguem fazer uma caminhada espacial durante toda a sua carreira. Isso acontece porque as caminhadas espaciais são arriscadas e exigem muito treinamento. Mas você receberá seu treinamento quando estiver lá em cima. O problema é que, nos outros dias, você ficará preso dentro de uma lata flutuante. Portanto, as janelas serão de grande ajuda. Elas farão você lembrar de onde está e darão alguma perspectiva do espaço e da Terra. É claro que você deve levar sua câmera. De que outra forma poderá registrar essa experiência única na vida? Apenas certifique-se de que ela funcione dentro de uma aeronave ou na estação espacial e você estará pronto para ir. Café. Não se preocupe, você não precisa levar seu próprio café. Até recentemente, os astronautas dependiam exclusivamente de xícaras de café preparadas instantaneamente quando estavam no espaço. Mas a sua sorte é que os especialistas em café já resolveram esse problema. Hoje em dia, existe o ISS Espresso da International Space Station. A máquina em si é semelhante em tamanho a uma máquina de café expresso terrestre, mas para tomá-lo, os viajantes espaciais precisam usar uma xícara de café de gravidade zero e um canudo. Se você tentasse bebê-lo como de costume, o café quente não chegaria à sua boca. Em vez disso, ficaria colado no fundo da xícara. Olha, eu adoro essa invenção. Por último, mas não menos importante, por que não levar seu violão? Percebi que estava faltando um instrumento musical. Se fosse um voo convencional, talvez você tivesse que pagar a mais pela bagagem. Mas como está tudo incluído, não seja tímido e leve seu violão. Astronautas como Chris Hadfield levam seus instrumentos musicais com eles quando estão no espaço. Ele até ficou famoso por sua versão de Boovy's Space Oddity de Boov, até o ponto em que o próprio Boov lhe disse que vivia a versão de Chris. Isso ajuda a passar o tempo, mas também é ótimo para socializar. Você consegue imaginar uma fogueira de mentira acontecendo no vazio do espaço? Eu consigo e parece muito legal. Bem, acho que você está pronto para começar. Ligarei pessoalmente para a NASA e pedirei que o escolham como um dos sortudos viajantes espaciais. Vejo você no espaço sideral, amigo.